Meus amigos, em nosso último livro que publicamos, que tem o título A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para Sua Sobrevivência, aponta a existência de inúmeras ameaças à espécie humana que podem levar à sua extinção. Estas foram as conclusões que nós extraímos a partir da elaboração deste livro. Este livro, cujo título é Humanidade Ameaçada e as Estratégias para Sua Sobrevivência, tem como subtítulo Como Salvar a Humanidade das Ameaças à Sua Extinção. Então, o que nós procuramos apresentar neste livro são as alternativas que se colocam para todos nós, seres humanos, lidarmos com todas as ameaças que pairam. Ameaças essas que são provocadas pelo próprio ser humano nas suas relações sociais, como, por exemplo, a mudança climática e a possibilidade de uma conflagração mundial com o uso de armas nucleares. Isso tem a ver com as relações entre os seres humanos. Mas também existem ameaças relacionadas com o próprio planeta Terra, como, por exemplo, a possibilidade de erupção de vulcões, de supervulcões, ou de vários vulcões simultaneamente, que poderia levar à extinção da espécie humana. Mas, além das ameaças aos seres humanos, provocadas pelos próprios seres humanos e pelo próprio planeta Terra, ameaças de extinção, nós temos as ameaças vindas do espaço sideral. E essas ameaças vindas do espaço sideral são de várias ordens. Temos a ameaça provocada pela colisão de asteroides, de cometas. Temos também a ameaça resultante da emissão de raios gama proveniente da explosão de estrelas supernova. Temos a ameaça representada pelo afastamento da Lua em relação à Terra. Temos a morte do Sol, consequentemente o fim do Sistema Solar, onde se encontra o planeta Terra. Temos a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea. Via Láctea esta, onde se localiza o Sistema Solar e, consequentemente, onde se localiza o planeta Terra. E temos também o fim do universo em que vivemos. Todas essas são ameaças que se colocam para todos nós, seres humanos, a curto, médio e longo prazo. De modo que o que nós pretendemos apresentar a partir desse momento é demonstrar a necessidade da colonização humana em outros mundos para evitar a extinção da humanidade. Isso tudo que nós vamos apresentar é baseado nas conclusões do livro de nossa autoria, conforme já lhes falamos, tem o título A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para Sua Sobrevivência, publicado pela editora Dialética de São Paulo, neste ano de 2021. Neste livro, foram apontadas inúmeras ameaças à sobrevivência da humanidade. A capa deste livro é essa aqui. Neste livro, foram apontadas inúmeras ameaças
a sobrevivência da humanidade, hoje e no futuro a curto, médio e longo prazo. As ameaças a curto ou médio prazo, quando nós falamos curto ou médio prazo, o curto prazo pode ser imediato. São eventos que podem acontecer a qualquer momento. Mas o curto prazo, ele pode, por exemplo, se estender por cerca de 100 anos, vamos dizer. Os próximos 100 anos seria um curto prazo, do ponto de vista astronômico. E o médio prazo, poderíamos estendê-lo, por exemplo, para um horizonte de 200 anos. O longo prazo são eventos que poderão acontecer além dos 200 anos ou mais. Milhões de anos ou bilhões de anos à frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que as ameaças a curto ou médio prazo dizem respeito, primeiro, ao surgimento de novas pandemias devastadoras, como, por exemplo, é a pandemia do novo coronavírus. Segundo, o agravamento da devastação econômica, social, ambiental e da escalada dos conflitos internacionais, com a possibilidade da eclosão de guerras nucleares no século XXI. Aí nós temos, no caso das pandemias, a ameaça de extinção da espécie humana se ocorrer, por exemplo, um vírus que provoque uma devastação em grande escala da espécie humana. A própria Organização Mundial de Saúde atribui a uma chamada doença X a possibilidade dela fazer com que a ameaça de extinção da espécie humana possa vir a acontecer. Uma outra ameaça de extinção da espécie humana, que no caso seria provocada pelas relações sociais conflagradas entre os seres humanos, por exemplo, um novo conflito mundial que implique no uso de armas nucleares. E se houver uma guerra com uso de armas nucleares, poderá ocorrer uma hecatombe nuclear. E isso levar à extinção da espécie humana graças à presença em nosso ambiente da radioatividade, que seria mortal para todos nós seres humanos. Então, a primeira ameaça seria o surgimento de novas pandemias, a segunda, o agravamento da devastação econômica, social, ambiental e da escalada dos conflitos internacionais, com a possibilidade de eclosão de guerras nucleares no século XXI. Mas eu acrescentaria, além das guerras nucleares, um outro problema, que é a mudança climática, que ela poderia fazer com que houvesse uma mudança radical nas condições de existência da vida em nosso planeta, em consequência da emissão de gases do efeito estufa. Então poderia haver uma mudança no clima que poderia levar à morte da espécie humana em larga escala. A terceira grande ameaça a curto e médio prazo são as catástrofes naturais resultantes de terremotos, de tsunamis e erupções vulcânicas devastadoras. É claro que os terremotos e os tsunamis, eles têm uma abrangência mais localizada. Mas as erupções vulcânicas, elas podem ter duas características. Pode ser localizada, mas pode ter um caráter abrangendo o planeta como um todo, como já ocorreu no passado, quando erupções vulcânicas contribuíram, em grande escala contribuíram para que os gases emitidos pelos vulcões
se acumulasse na alta camada da atmosfera e isso contribuísse para que houvesse uma mudança das condições de existência da vida no planeta, se tornasse inviável para muitas das espécies. Isso já aconteceu no passado, há cerca de 450 milhões de anos. A quarta ameaça a curto e médio prazo diz respeito à possibilidade de colisão sobre o planeta Terra de asteroides, como aconteceu, por exemplo, a extinção dos dinossauros, resultou do impacto de um asteroide de 10 quilômetros na península do Yucatán, no México. E isso provocou uma devastação em escala planetária de muitas espécies que existiam na época, sobretudo os dinossauros, que não resistiram à mudança do clima resultante desse impacto provocado pelo asteroide. Então, temos a possibilidade da colisão sobre o planeta Terra de asteroides, cometas ou pedaços de cometas. Nós vamos falar mais detidamente sobre essa questão mais adiante. E a quinta ameaça diz respeito à emissão de raios cósmicos, especialmente os raios gama emitidos por estrelas supernovas. Todos esses eventos são eventos que podem acontecer a curto ou médio prazo, fazendo com que as condições de existência da vida, e em particular da espécie humana, seja colocada em xeque. As ameaças a longo prazo dizem respeito à possibilidade de colisão sobre o planeta Terra de asteroides, ou melhor, colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar. Existe uma possibilidade de haver, digamos assim, sobretudo, Mercúrio, planeta Mercúrio, se afastar, como ela tem uma órbita mais elíptica do que os demais planetas do sistema. Mercúrio pode se aproximar, por exemplo, de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, e ao se aproximar de Júpiter, alterar a sua órbita em torno do Sol, e com isso, alterando a sua órbita, fazer com que haja uma colisão de Mercúrio, ou com o planeta Terra, ou com o planeta Marte, ou com o planeta Vênus. Então essa possibilidade existe, já foi estudada por vários cientistas a respeito desse assunto, de modo que não é um evento que possa vir a ocorrer a curto prazo, mas pode acontecer a longo prazo, entendido longo prazo como um evento que possa vir a acontecer há milhões ou bilhões de anos à frente. Mas, evidentemente que, diante dessa ameaça, todos nós, seres humanos, temos que, já a partir deste momento, avaliar as consequências e definir alternativas de fuga para a possibilidade de um impacto de Mercúrio com o planeta Terra. Então, a primeira possibilidade de colisão sobre o planeta Terra de planetas do Sistema Solar, e particularmente Mercúrio. Segundo, colisão de planetas órfãos. São planetas que não orbitam em torno de nenhuma estrela e que vagam pelo espaço sideral, pelo espaço interplanetário, e esse movimento desses planetas órfãos pode significar qualquer um deles, que já se estima que seja da ordem de bilhões ou até trilhões de planetas órfãos, ou seja, planetas que não orbitam em torno de nenhuma estrela
e que possam entrar em choque com o planeta Terra ou com qualquer planeta do sistema solar. Então essa possibilidade é uma possibilidade que existe, de modo que é remota essa possibilidade, mas isso não significa dizer que não se deva considerar esta possibilidade e que sejam adotadas medidas que proporcionem as condições de fuga ou de salvamento da espécie humana para lidar com esse tipo de ameaça. Então, o primeiro ponto é a possibilidade de colisão sobre o planeta Terra de planetas do sistema solar, como já falamos, e de planetas órfãos que vagam pelo espaço sideral. Essa é uma ameaça de longo prazo. A segunda ameaça são as consequências catastróficas sobre o meio ambiente da Terra, resultantes do afastamento da Lua em relação à Terra. Então, na medida que a Lua se afasta, e ela está se afastando do planeta Terra, e isso vai provocar consequências ambientais catastróficas que podem ameaçar a existência da vida no planeta Terra. Terceira ameaça, a longo prazo, a morte do Sol. O Sol, por exemplo, está na metade da vida. Então a tendência do Sol é, na medida que o tempo passa, ele perder o seu combustível, que o alimenta, que é o hidrogênio. Na medida que o hidrogênio, que alimenta o Sol e que inclusive garante a vida no planeta Terra, na medida em que o hidrogênio vai sendo consumido, o volume do Sol aumenta. O Sol aumenta de volume. Quer dizer, a esfera solar, vamos dizer assim, a coroa solar aumenta. E na medida que o Sol aumenta de tamanho, ele vai ameaçando, por exemplo, todos os planetas rochosos que se encontram nas suas proximidades. Como é o caso de Mercúrio, que é o primeiro planeta próximo do Sol, o segundo, Vênus, o terceiro, o planeta Terra e Marte. O que se diz é que quando o Sol consumir praticamente todo o hidrogênio, estará além da órbita do planeta Marte. Então todos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte serão consumidos pelo Sol. A quarta ameaça a longo prazo diz respeito à colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, que é um evento que está sendo pesquisado e tudo leva a crer que essa colisão deva acontecer daqui a 4 bilhões de anos, de acordo com os estudos realizados. E, finalmente, a quinta ameaça e última grande ameaça a longo prazo diz respeito ao fim do universo em que vivemos. Todos esses eventos, com exceção da devastação econômica e social causada pelo capitalismo e desastres naturais decorrentes de terremotos e tsunamis, a exceção desses eventos, todos podem levar à extinção da espécie humana. Bem, no capítulo 1 do nosso livro, Como Salvar a Humanidade de Futuras Pandemias, é importante destacar o seguinte: que, com relação à questão das pandemias, existe uma doença chamada X. Essa doença X é tratada como a possível nova pandemia, que pode ser mais letal do que a Covid-19, que pode ser
tão contagiosa e muito mais letal do que a Covid-19. O surgimento de uma nova enfermidade é chamada pelos cientistas de doença X, que é um conceito da Organização Mundial da Saúde. Para algo inesperado ou desconhecido que ainda pode aparecer. Estamos agora em um mundo onde novos patógenos surgirão. E é isso que constitui uma gigantesca ameaça para a humanidade. Um novo patógeno seguirá o mesmo padrão de transmissão de outros já encontrados, passando por um animal silvestre para os seres humanos, que está demonstrado que os vírus e bactérias, elas passam de animais silvestres para os seres humanos. Os fatos da realidade demonstram que a saúde do ser humano depende da saúde do planeta. Está bastante claro que a humanidade terá que realizar mudanças profundas em sua relação com a natureza. E para evitar que, por exemplo, futuras pandemias ameacem a existência da espécie humana, é importante que haja a proibição internacional do comércio de espécies de alto risco de transmissão de vírus e erradicar o consumo da carne silvestre no mundo. Criar uma biblioteca de genética de vírus que ajude no mapeamento de locais de onde possam surgir novos patógenos de alto risco. Realizar investimentos para monitorar e policiar o comércio de animais selvagens e impedir o desmatamento tropical. Esse é um fato que é preocupante. Inclusive, já existem estudos que apontam que a floresta amazônica é o maior repositório de vírus e bactérias do planeta. Então, se houver, por exemplo, o desmatamento, a agressão continuada sobre a floresta amazônica, provavelmente nós, brasileiros, sofreremos as consequências disso. De modo que, para ajudar também a prevenir futuras pandemias, é importante manter a população mundial bem informada quanto aos riscos de novas pandemias com dados confiáveis. De modo que a primeira grande ameaça é representada por futuras pandemias. Para evitar que isso aconteça, é necessário que a agressão que se pratica contra a natureza, ela seja, digamos assim, paralisada. De tal maneira que os vírus e as bactérias não migrem para os animais que nós todos consumimos, como por exemplo o gado, o porco, galinhas, por exemplo, e também para animais domésticos, de modo que esses patógenos que estão presentes, por exemplo, em morcegos, ratos, insetos, eles precisam ser, é preciso que não se não atue, não agrida a natureza, não interfira sobre a natureza, fazendo com que esses vírus e bactérias, elas sejam propagadas junto às populações, como está acontecendo, por exemplo, com a Covid-19. Bem, um outro ponto que é importante observar é que no capítulo 2 do livro, Como salvar a humanidade da devastação social, econômica e ambiental e das guerras no século XXI, nós constatamos
que o sistema capitalista em vigor, ele está ameaçado de extinção até meados do século XXI. Na medida que o sistema entra em crise profunda, como já está acontecendo, e essa crise atingirá o ápice em meados do século XXI, os conflitos, não só internos dentro de cada país, como também os conflitos internacionais, tendem a se agravar. E esse agravamento dos conflitos internacionais colocam na ordem do dia o risco de que até mesmo a conflagração nuclear possa existir a partir de meados do século XXI. E é importante observar que no século em que vivemos, os Estados Unidos, Rússia, China, Síria, Palestina, Israel, Irã, Coreia do Norte, Índia e Paquistão são focos de eclosão de guerras no século XXI. Não só pela disputa entre as grandes potências, mas também entre as médias potências umas com as outras. Por exemplo, nós temos a disputa entre Estados Unidos, Rússia e China pelo poder mundial, pela hegemonia mundial. Temos a disputa entre, por exemplo, Índia e Paquistão, inclusive ambas são potências nucleares. Temos a ameaça representada pela Coreia do Norte, que é uma potência nuclear. Temos o conflito Palestina-Israel. Israel também é uma potência nuclear. E temos também o caso da Síria, que pode se constituir foco de confronto entre as grandes potências. A Síria, que tem como principal aliado a Rússia, e se confrontando com os Estados Unidos, por exemplo, e as potências europeias. Na atualidade, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França são detentores de armas nucleares, da mesma forma que a Índia, Coreia do Norte, Paquistão e Israel. Relatórios de especialistas informam que o Irã e a Síria podem ter programas secretos de armas nucleares também. Há também a hipótese levantada de que muitas dessas armas nucleares podem parar nas mãos de terroristas. Então o risco, digamos assim, de uma conflagração mundial com armas nucleares é muito grande no planeta. E claro que uma conflagração com armas nucleares pode levar a uma hecatombe atômica que poderá levar à extinção da espécie humana. Então, isso daí nós tratamos no capítulo 2. É como salvar a humanidade da devastação social, econômica, ambiental e das guerras no século XXI. Mas um outro problema que é importante observar, ainda no referente ao capítulo 2, diz respeito à questão ambiental. Que o planeta, por exemplo, está ameaçado de enfrentar uma mudança climática catastrófica, com impactos que nós já estamos sentindo no momento em todo o planeta, com secas, com incêndios florestais e também com chuvas intensas
com inundações em várias regiões do planeta. Então é evidente que a mudança climática pode trazer sérias consequências, inclusive nas condições de existência. E uma das consequências da mudança climática pode ser também o comprometimento da produção de alimentos. Então muita gente pode morrer de fome por conta da queda da produção de alimentos em nosso planeta. Quanto ao capítulo 2, então nós temos no caso do capítulo 1, temos a ameaça das pandemias, que podem levar à extinção da espécie humana. No capítulo 2, nós temos duas grandes ameaças que podem afetar também, ameaçar a espécie humana, que diz respeito à mudança climática e também a um hecatombe nuclear, se houver uma conflagração mundial pela disputa pelo poder e pela riqueza do planeta. E no capítulo 3, nós temos como salvar a humanidade de catástrofes naturais provocadas por terremotos, de tsunamis e erupções de vulcões. Neste caso, terremotos e tsunamis, como eu já lhes falei, não só provocam impactos de natureza local ou regional. Entretanto, as erupções de vulcões apresentam características diferentes. Porque, no caso da erupção de vulcões, nós temos em nosso planeta, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 130 vulcões. O Kilauea, no Havaí, é o mais conhecido e um dos mais ativos do mundo. Além dele, temos o Monte Santa Helena. Temos o supervulcão de Yellowstone. Além do supervulcão de Yellowstone, nós temos também a falha de San Andreas, próximo de Los Angeles e São Francisco. Então temos 130 vulcões nos Estados Unidos. Na Indonésia nós temos 120 vulcões ativos. O Chile é um dos países com muitos vulcões ativos no mundo. São cerca de 95 vulcões em atividades. O Japão tem cerca de 66 vulcões, entre eles o Monte Fuji, que pode entrar em erupção em breve. Além disso, temos a Islândia, que praticamente é um país assentado sobre um vulcão, ou vários vulcões. Então nós temos uma quantidade enorme de vulcões em nosso planeta que pode trazer sérias consequências a partir do momento em que eles entrem em erupção. Tem um estudo publicado pela revista Science que traz evidências de que a atividade intensa de vulcões há cerca de 200 milhões de anos levou à extinção da metade das espécies de animais da Terra. Isso aconteceu há cerca de 201 milhões de anos atrás. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, a Universidade de Columbia, a Universidade de Rutgers e da Universidade de Stony Brook, todas nos Estados Unidos.
Essa intensa atividade vulcânica acontecida há 200 milhões de anos liberou quantidade enorme de gases na atmosfera da Terra que alteraram abruptamente suas condições climáticas. Isso é que é o grande problema que os vulcões podem proporcionar. As novas condições modificaram o habitat das espécies, tanto nos oceanos quanto em terra firme. E as mudanças climáticas ocorreram tão subitamente que os animais não foram capazes de evoluir e se adaptar. E o que se diz é o seguinte, é que esse evento de extinção que aconteceu há 200 milhões de anos abriu caminho para o surgimento dos dinossauros. Os dinossauros surgiram em decorrência desse fato, que dominaram o planeta pelos 135 milhões de anos seguintes, até chegarem à extinção há aproximadamente 65 milhões de anos, conforme já lhes falei, resultante do impacto de um asteroide sobre o planeta Terra. Então, já houve um evento catastrófico provocado pela erupção de vulcões. Quanto a terremotos e tsunamis, no caso específico dos terremotos, eu recomendei no livro que sejam adotadas as estratégias utilizadas pelo Japão. Os japoneses são os maiores especialistas na adoção de medidas de prevenção e de precaução contra terremotos. De modo que eu acredito que as medidas que são adotadas no Japão devam ser adotadas globalmente, a fim de enfrentar terremotos e tsunamis. Quer dizer, um país bastante avançado na prevenção e precaução contra terremotos é o Japão, que é o país melhor preparado para enfrentar terremotos. Isso porque o Japão está localizado em uma área sísmica. E por isso é que o país tem tantos vulcões, alguns ainda ativos. Quer dizer, a existência dos terremotos está relacionados também com a existência de vulcões e o movimento de placas tectônicas que contribuem para a ocorrência desses fenômenos. Além da questão do enfrentamento dos terremotos, que eu sugiro que sejam adotadas medidas que o Japão adota. Quer dizer, é evidente que o terremoto ele não tem uma abrangência planetária, vamos dizer, não atinge o planeta como um todo, mas tem abrangência local, e para isso seria importante que, no caso, sejam adotadas as medidas que o Japão adota com bastante competência no enfrentamento de terremotos. As erupções vulcânicas, elas merecem uma abordagem especial, porque é importante que não só as erupções vulcânicas, mas também os terremotos e tsunamis, eles sejam monitorados. No mundo, nós temos carência de monitoramento. Nem todos os vulcões, nem os terremotos e tsunamis, eles não são devidamente monitorados. Há algum monitoramento, mas deveria ter uma abrangência planetária para prevenir as populações e evitar mortes resultantes de terremotos, de tsunamis e de erupções de vulcões. Já existe tecnologia que permitiria antecipar a ocorrência de eventos dessa natureza. E isso tudo está colocado aqui no nosso livro. As medidas utilizando ciência e tecnologia
que permita avisar as populações em tempo para que todas elas possam ser salvas da morte provocada por terremotos, tsunamis ou erupção de vulcões. Um ponto que eu gostaria de ressaltar com relação à questão da erupção de vulcões é que seria, digamos, o primeiro dos casos que eu recomendaria de adoção de medidas, de estratégias de fuga dos seres humanos, que deveria acontecer se efetivamente a erupção de vulcões ameaçasse a extinção da espécie humana em nosso planeta. E nesse caso, a nossa recomendação seria a adoção de medidas necessárias à evacuação dos seres humanos para locais seguros, para fora do planeta Terra, em locais com chance de serem habitáveis no sistema solar, como é o caso do planeta Marte, a lua de Saturno, que é Titã, e de Júpiter, que é Calisto. Isso na hipótese de que a erupção de vulcões possa levar à ameaça de extinção dos seres humanos, como já ocorreu no passado. Então essa seria, digamos, uma das medidas necessárias para salvar a humanidade da ameaça de extinção. E aí, esse, digamos assim, seria um ponto que eu gostaria de destacar da necessidade da colonização humana em outros mundos. Porque na medida que haja colonização humana em outros mundos, nós seres humanos teríamos a possibilidade de viabilizar a fuga em caso de ameaça de extinção no planeta Terra. E o primeiro caso que gostaria de destacar é o caso da erupção de vulcões, como já aconteceu no passado, que levou à extinção de várias espécies por conta da amplitude da ação da erupção de vulcões, com a emissão de gases do efeito estufa, que contribuíram para a mudança do clima no planeta. Então este seria o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Então, no caso da erupção de vulcões, seria o primeiro caso em que nós poderíamos já traçar estratégias de fuga para Marte, a lua de Saturno, que é Titã, e de Júpiter, que é Calisto, onde seriam implantadas colônias espaciais se houver a repetição das grandes erupções de vulcões ocorridas há 250 milhões de anos, que acabaram com o ciclo de vida na Terra. No capítulo 4, como salvar a humanidade da colisão sobre o planeta Terra de corpos vindos do espaço sideral, nós consideramos a necessidade da adoção de estratégias específicas para evitar a colisão de asteroides. No caso, a sugestão que nós apresentamos foi a de desviá-los da rota de colisão com a Terra, utilizando foguetes que, ao atingir o asteroide, desloca da sua rota em direção ao planeta Terra. Da mesma forma que deslocaria cometas que eventualmente poderiam atingir o planeta Terra, com seus pedaços também, porque o cometa, no seu deslocamento, ele solta pedaços não só de gelo, como também da parte rochosa do cometa.
E no caso específico, nós consideramos importante que sejam adotadas também como medidas a utilização de bombas nucleares para destruir o asteroide ou o cometa que eventualmente se encontra a uma distância bastante grande do planeta Terra, a fim de que os estilhaços, vamos dizer assim, resultantes da explosão, tanto do asteroide quanto do cometa, venham em direção à Terra. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas ameaças de asteroides que poderão acontecer sobre o planeta Terra, como é o caso, por exemplo, do asteroide Apophis, que vem sendo estudado há décadas. Ele tem chance de atingir o planeta Terra em 2068. Quer dizer, não está tão distante assim a possibilidade de Apophis atingir o planeta Terra. Tem um outro asteroide, que é o 2009 FD, que pode atingir o planeta Terra em 2185, de acordo com os estudos de vários cientistas. Outra possibilidade que existe é de que um asteroide chamado Bennu, ele pode também atingir o planeta Terra no final do século 22. Então, um asteroide, é importante observar que um asteroide ele tem um asteroide tem essas características. Quer dizer, é uma pedra gigante. Ela pode ter alguns quilômetros, por exemplo, 1 quilômetro. Ela pode ter essa dimensão, mas pode ter até 10 quilômetros de diâmetro, ou até mais. Esses asteroides, ele pode se deslocar em direção ao planeta Terra e nos atingir. Conforme já lhes falei, existem 3 ameaças já detectadas, que pode atingir em 2068, outro em 2185 e outro no final do século 22. Se esses asteroides atingirem o planeta Terra, isso pode provocar a extinção da espécie humana. Então, medidas têm que ser adotadas para desviá-los do seu roteiro, da sua rota em direção à Terra. Nós temos também o caso de cometas. Cometas são figuras como essas, que tem uma parte rochosa e tem um gelo. A maior parte do cometa é composta por gelo. E no seu deslocamento forma essa cauda, que corresponde ao gelo que ele vai perdendo no seu deslocamento. Então essa figura do cometa é essa aí. Bem, esses asteroides, eles se localizam em vários pontos do universo. Ou melhor,
em vários pontos do sistema solar. Aqui nós temos, por exemplo, o sistema solar. E aqui nós temos o chamado cinturão dos asteroides. Quer dizer, são os asteroides que ficam orbitando em torno do Sol. Eles ficam localizados entre Marte e Júpiter. Ele fica, por exemplo, entre Júpiter, que é esse planeta aqui, e Marte, que é esse planeta aqui. Então, o cinturão de asteroides são essa figura aqui que fica orbitando em torno do Sol. São essas pedras que ficam orbitando em torno do Sol, que eventualmente, no seu deslocamento, essas pedras, umas podem se chocar umas com as outras, e elas então escapam desse movimento em torno do Sol e podem se deslocar para qualquer planeta do sistema solar, provocando choques, como já aconteceu ao longo da história da humanidade, ou melhor, ao longo da história do planeta, né? Então, além desse cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, nós temos também, ainda como ameaças, por isso que é importante monitorar esses asteroides. Esses asteroides, nós temos também o cinturão de Kuiper. Esse cinturão de Kuiper fica além dos limites do sistema solar, fica além de Netuno, que é o último dos planetas do sistema solar. Aqui nós temos aqui o Sol, Júpiter, Saturno, Urano, temos Netuno. Então aqui o cinturão de Kuiper, ele se encontra aqui, são asteroides em grande quantidade que se localizam nessa região. Muitos dos asteroides que possam vir atingir a Terra podem vir desse local também. Por isso que é importante que haja um monitoramento dos asteroides que se localizam no cinturão de Kuiper. Quer dizer, então temos o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, e temos o cinturão de Kuiper que fica além de Netuno, que é o último dos planetas ligados ao sistema solar, né? Mas, um outro ponto também que é importante observar, é que, quanto ao local onde estão presentes os cometas, eles se localizam além fica, digamos assim, já nos extremos do sistema solar. Fica a chamada nuvem de Oort. Oort foi um grande cientista, astrônomo, que descobriu que os cometas se localizam nessa região que fica entre o sistema solar, por exemplo, e o sistema Alpha Centauri. Aqui, digamos assim, seria, digamos, a fronteira entre o sistema solar e o outro sistema imediatamente em seguida, que é o sistema Alpha Centauri. Então, os cometas se localizam nesse espaço. Muitos dos cometas, eles se afastam desta nuvem de Oort e vão em direção ao Sol. Percorrem em torno do Sol e depois retornam para essa nuvem de Oort. É mais ou menos esse o caminho percorrido pelos cometas. Aqui, por exemplo, nós temos uma indicação na localização dos planetas do sistema solar. Aqui nós temos a Terra, que está aqui, e temos aqui, por exemplo, Netuno e Plutão, que são esses outros aqui. Aqui nós temos essa região que corresponde à fronteira, já aos limites extremos do sistema solar. Então aqui os cometas, eles se localizam nesse ponto. Muitos desses cometas, eles saem daqui e entram no sistema solar, e muitos deles provocam estragos. Sobre os cometas, é importante observar que, por exemplo, a quantidade de água que nós temos no nosso planeta, os oceanos, foram formados pela água produzidas pelo impacto de cometas, quando da formação do planeta Terra.
Um outro ponto que eu gostaria de observar com relação agora com relação ao capítulo 4, como salvar a humanidade da colisão sobre o planeta Terra e corpos vindo do espaço sideral, é importante observar, eu já falei sobre os asteroides, quais são as medidas que devem ser adotadas para evitar a extinção da espécie humana. Aí são medidas que não necessariamente precisa colonização de outros mundos, basta adotar as soluções que nós estamos propondo de desviar a rota dos asteroides e cometas ou destruí-los com bombas nucleares se estiverem a longa distância do planeta Terra. Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é relacionada com a colisão do planeta do Sistema Solar. Neste caso, é importante observar que nós temos aqui o caso do planeta Mercúrio. Temos aqui o caso do planeta Mercúrio, que tem uma órbita mais elíptica do que os outros planetas do Sistema Solar. E esse planeta Mercúrio, se aproximando do planeta Júpiter, que é esse aqui nós temos Mercúrio e temos aqui Júpiter. Temos Mercúrio e Júpiter. Estudos realizados por cientistas apontam que se eventualmente Mercúrio se aproximar bastante de Júpiter em sua órbita, porque no seu deslocamento em torno do Sol, há momentos em que os planetas se aproximam uns dos outros. Havendo uma aproximação muito forte entre Mercúrio e Júpiter, pode acontecer de Mercúrio sair de sua órbita e se chocar com o planeta Terra, que é uma das possibilidades que existe. E se chocando com o planeta Terra, evidentemente que isso colocará em xeque a existência da espécie humana em nosso planeta. De modo que, para lidar com esse tipo de problema, a solução que nós estamos propondo é que haja um monitoramento do comportamento dos planetas em seu deslocamento, em sua órbita em torno do Sol, que no caso específico, para lidar com a possibilidade de colisão dos planetas do Sistema Solar com a Terra, é importante que haja, como já disse, monitoramento do espaço para identificar as ameaças de desestabilização do Sistema Solar, pelo planeta Mercúrio, principalmente, e outros planetas, e sejam realizadas pesquisas para identificar planetas habitáveis aos seres humanos para planejar sua fuga para exoplanetas, como, por exemplo, o Próxima B, que orbita uma estrela integrante do sistema Alpha Centauri, o mais próximo do Sistema Solar, onde seriam implantadas colônias espaciais que exigiriam grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-lo. Eu quero lhes dizer o seguinte, é que no caso específico do sistema Alpha Centauri, temos aqui um gráfico
que mostra a localização do Alpha Centauri. Aqui no caso nós temos aqui o Sol, e aqui nós temos a outra estrela, Alpha Centauri. A distância entre a Terra, por exemplo, e esse sistema Alpha Centauri corresponde a 4,2 anos-luz de distância, ou seja, se uma espaçonave sair da Terra à velocidade da luz, gastaria 4,2 anos para chegar até esse sistema Alpha Centauri. E, de acordo com pesquisas já realizadas, apontam a existência no sistema Alpha Centauri, que está aqui, de um exoplaneta, ou seja, um planeta ligado ao sistema Alpha Centauri, chamado Próxima B, que reuniria condições para que os seres humanos pudessem lá habitar. Mas é claro que isso ainda é caráter precário, quer dizer, não se tem informações, vamos dizer assim, aprofundadas, que garantam que seja possível o ser humano habitar a Próxima B. Neste gráfico, nós temos, aqui é como se fosse um universo observável, a partir da Terra. Aqui nós temos as galáxias, Andrômeda e Via Láctea. E temos aqui vários corpos celestes, que são... Essa daqui é uma foto que foi extraída do telescópio Hubble, que se encontra no espaço e aqui nas proximidades da Terra, de tal maneira que foi possível obter essa foto do chamado universo observável. Bem, então, como já lhes disse, no caso específico da possibilidade de colisão de planetas do Sistema Solar com a Terra, a solução seria buscar uma fuga para o exoplaneta Próxima B, orbitando uma estrela integrante do sistema Alpha Centauri, que é o mais próximo do Sistema Solar, onde seriam implantadas colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Quanto à colisão de planetas órfãos, aí nesse caso, havendo um choque com o planeta Terra, a fuga dos seres humanos deveria acontecer nas imediações do Sistema Solar, como Marte, Titã, que é a lua de Saturno, e Calisto, que é a lua de Júpiter, com a implantação de colônias espaciais que exigiriam um grande avanço científico e tecnológico para viabilizá-las. Então, no caso específico digamos assim, de impactos de Mercúrio com Vênus ou com a Terra, então a solução seria sair do Sistema Solar. Já no caso específico de planetas órfãos que impactem sobre o planeta Terra, a exigência seria buscar a fuga em um planeta situado no próprio Sistema Solar, ou uma lua como a de Júpiter, que é Calisto, e Titã, que é a lua de Saturno. Bem, no capítulo 5, como salvar a humanidade da emissão de raios cósmicos, foram analisadas diversas fontes de emissão de raios cósmicos, especialmente os raios gama, emitidos por estrelas supernovas,
Estrelas supernovas são estrelas em final de vida. Quando ela atinge o final da vida, então ela emite raios gama. E esses raios gama, se atingir qualquer planeta, em particular o planeta Terra, significaria a extinção da vida no planeta. Ela tem o poder de aniquilar a vida na Terra. Além dos raios cósmicos, especialmente os raios gama, nós temos também a radiação e a massa coronal do Sol e os raios cósmicos em geral. Para avaliar, nós temos que dizer o seguinte, que nós, no capítulo 5, analisamos essas diversas fontes de emissão de raios cósmicos, tanto os raios gama como também a radiação e a massa coronal do Sol, e os raios cósmicos em geral, para avaliar suas consequências sobre seres humanos na Terra e em viagens espaciais, e propor a adoção de estratégias visando a proteção dos seres humanos e das alternativas de fuga dos seres humanos para locais habitáveis no sistema solar, como já falamos, Marte, a Lua de Saturno, Titã e de Júpiter, que é Calisto. Essas são alternativas já estudadas como possíveis, onde seriam implantadas colônias espaciais para salvar a humanidade, quando a Terra estiver ameaçada da emissão de raios gama. Então essa seria a alternativa que se colocaria, seria a fuga para qualquer um desses locais. Sobre essa questão da emissão dos raios cósmicos, é importante observar o seguinte, que nós aqui na Terra estamos protegidos, seja pela atmosfera terrestre, que protege a vida na Terra absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio da retenção do calor, efeito estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. Então a atmosfera tem esse papel. Ele regula as condições de vida em nosso planeta. O campo magnético é um outro escudo que nós temos além da atmosfera. O campo magnético da Terra protege as camadas de ar. E ao minimizar ataques de ventos solares, que é um problema também que nós enfrentamos, que sem essa proteção, as partículas lançadas pelo Sol arrancariam a atmosfera do planeta, lançando-as no espaço sideral. Então, o campo magnético é fundamental para que nossa atmosfera seja preservada. Ela protege a atmosfera, que é o ambiente que nós vivemos. A principal função do campo magnético é a manutenção da atmosfera e, consequentemente, da vida na Terra. Então, portanto, o campo magnético terrestre atua como escudo de proteção para o planeta Terra. Tanto a atmosfera terrestre como o campo magnético nos protege da maior parte dos raios cósmicos, à exceção dos raios gama, que podem devastar a vida na Terra. Então, a questão em relação aos raios cósmicos, os raios gama é que são os mais problemáticos, porque eles são os mais potentes que existem no universo. É importante observar que os raios cósmicos, as fontes de raios cósmicos são o Sol, as estrelas, galáxias e buracos negros. Então são essas as fontes de radiação cósmica e que podem trazer sérias consequências para os seres humanos, do ponto de vista da sua saúde. Dois tipos de radiação representam riscos à saúde dos astronautas no espaço sideral. Nós aqui na Terra nós estamos protegidos tanto pela atmosfera como pelo campo magnético terrestre. Agora, dois tipos de radiação representam o risco dos astronautas no espaço sideral, porque no espaço sideral não tem nem a proteção da atmosfera nem do campo magnético. O primeiro tipo de risco
para a saúde dos astronautas no espaço é representado pelos raios cósmicos galácticos, ou seja, que provêm de estrelas e de galáxias, que são partículas resultantes de explosões de supernovas, conforme já falei, que são os raios gama, e outros eventos de alta energia que acontecem fora do sistema solar. O outro é representado pelas partículas energéticas provocadas pelo Sol, associadas a erupções solares e ejeções de massa coronal do Sol. Os raios cósmicos galácticos representam uma das barreiras mais importantes quanto aos planos de expansão de viagens interplanetárias. Então, qualquer alternativa de viagens espaciais requer a adoção de medidas para fazer frente aos raios cósmicos. Diante desses problemas, é de fundamental importância promover avanços científicos e tecnológicos que contribuam para a proteção dos seres humanos em viagens espaciais e aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para realizar viagens espaciais e viverem fora da Terra. Bem, a alternativa que nós estamos propondo, no caso do enfrentamento de raios cósmicos, seria, e sobretudo dos raios gama, seria monitorar a explosão de supernovas permanentemente, em particular estrelas chamada Eta Carina, para avaliar a possibilidade da Terra ser atingida por raios gama, para que antes e durante a ocorrência de sua explosão sejam adotadas as medidas necessárias visando a fuga dos seres humanos para locais possíveis habitáveis no sistema solar. Aí, no caso, se existe o risco de a Terra ser atingida, e aí a importância de haver colônias espaciais fora do planeta Terra, é de que nós possamos promover o deslocamento de populações da Terra para locais onde o risco de ser atingido pela emissão de raios gama não aconteça. Então, por isso é que Marte, Titã, Lua de Saturno e Calisto, Lua de Júpiter, seriam alternativas dentro do sistema solar para que essa possibilidade possa acontecer. É preciso promover avanços tecnológicos que possibilitem a implantação de colônias espaciais em Marte, Titã, que é a Lua de Saturno, e Calisto, Lua de Júpiter, todas elas com inúmeros obstáculos a serem vencidos, e o aumento da capacidade biológica dos seres humanos para sobreviverem fora da Terra. Agora, quanto aos problemas provocados pela radiação solar, nós apresentamos aqui no nosso livro várias medidas visando proteger, por exemplo, os equipamentos de rádio e de telecomunicações que possam ser afetados por tempestade cósmica à Terra e que possam provocar danos sobre as redes. Nós apresentamos proposta de solução para isso. Como as radiações solares são emissões de baixa energia, não tem a mesma natureza das emissões galácticas ou de estrelas supernova, então as soluções elas são mais de natureza a proteger os equipamentos, porque a vida humana está sendo protegida na Terra pela atmosfera terrestre e pelo campo magnético. Quanto a outra medida também que recomendamos, foi a de proteger os seres humanos da radiação cósmica em viagens espaciais de longa duração, promovendo avanços científicos e tecnológicos, além de aumentar a capacidade biológica dos seres humanos para realizarem viagens espaciais e viverem fora da Terra. Bem, então, com relação ao capítulo 5, que diz respeito à emissão de raios cósmicos, essas são as medidas que nós estamos sugerindo. Uma delas implica na implantação de colônias espaciais em Marte, Titã, que é a Lua de Saturno, e Calisto, que é a Lua de Júpiter, para que os seres humanos possam
digamos assim, se abrigar na hipótese de que a Terra possa vir a ser atingida pela emissão de raios gamas. O capítulo 6, como salvar a humanidade das consequências do contínuo afastamento da Lua em relação à Terra, nós analisamos os impactos sobre o clima da Terra, resultantes desse contínuo afastamento. E quais são as implicações desse afastamento da Lua em relação à Terra? É que no caso específico do afastamento da Lua em relação à Terra, é importante observar que esse afastamento da Lua em relação à Terra é importante porque esse afastamento impactará gradativamente e catastroficamente sobre a vida e o meio ambiente do planeta. É preciso observar que antes da Lua começar a orbitar nosso planeta, um dia durava algo entre 6 e 8 horas, hoje dura 24. Porque na medida que a Lua se afasta da Terra, a rotação do planeta diminui. Na medida que a rotação do planeta diminui, significa que a duração do dia do planeta vai aumentando. Então, quando a Lua começou a orbitar nosso planeta, e a Lua surgiu do impacto de um planeta chamado Theia, logo no início da formação do Sistema Solar. Então houve esse impacto desse planeta com a Terra e resultante do impacto surgiu a Lua. A Lua foi resultante desse impacto. E ao provocar esse impacto, a Lua, em certa medida, contribuiu para a existência da vida no planeta Terra. Por exemplo, a existência da vida no planeta Terra tem muito a ver também com a existência da Lua. Então, como eu já lhes disse, antes da Lua começar a orbitar nosso planeta, um dia durava entre 6 e 8 horas. De lá para cá, a interação da Terra com a Lua vem freando a rotação do planeta. Há mais de 4 bilhões de anos, estima-se que a Lua ficava a apenas 25 mil quilômetros da Terra. Isto há 4 bilhões de anos. Hoje a distância é 15 vezes maior. Corresponde a 385 mil quilômetros. Com este afastamento da Lua em relação à Terra, a velocidade de rotação do planeta foi diminuindo aos poucos. A Lua continuará se distanciando agora a um ritmo mais rápido do que antes, a uma taxa de 3,8 centímetros por ano. Esse processo deve continuar até que a Lua, que hoje está à distância de 384.400 quilômetros, alcance 560 mil quilômetros. Quando isso acontecer, os dias ficarão progressivamente mais longos. Durante a noite, as temperaturas matariam todo mundo de frio. Ao longo do dia, ninguém suportaria o calor. E no litoral haveria ventos violentíssimos de 200 km por hora. Em termos de vida, não sobraria quase nada, a não ser bactérias e vermes super resistentes. Então, este é o cenário que se descortina com o afastamento da Lua em relação à Terra. Esse afastamento da Lua em relação à Terra tem muito a ver com o movimento movimento da Lua em torno da Terra. Quer dizer, existe, digamos assim, a Terra atrai a Lua pela força de gravidade, mas na medida que a Lua gira em torno da Terra, existe uma tendência existe uma força centrífugas que tende a afastá-la do planeta Terra. Então essa força centrífuga aos poucos está superando a força de gravitação exercida pelo planeta Terra. Então, como ele já lhes disse, as principais consequências sobre a vida e o meio ambiente da Terra são catastróficas. As
condições de existência da vida praticamente simplesmente deixariam de existir. Isso significa dizer que, diante dessa ameaça, deveriam ser desenvolvidos implantadas colônias espaciais em locais mais viáveis e habitáveis para a espécie humana, no sistema solar, como Marte, Titã, Lua de Saturno e Calisto, Lua de Júpiter, além de aumentar a capacidade biológica para os seres humanos viverem fora da Terra e realizarem viagens espaciais dentro do sistema solar. Então, são medidas que precisam ser adotadas para salvar a humanidade da ameaça de extinção. E nesse caso específico, o que nós estamos propondo é que, com o afastamento da Lua em relação à Terra, sejam implantadas colônias espaciais em Marte, Titã, que é a Lua de Saturno, e Calisto, Lua de Júpiter. No capítulo 7, Como Salvar a Humanidade com a Morte do Sol e a Colisão das Galáxias Andrômeda e Via Láctea, nós estudamos alternativas de estratégia de fuga dos seres humanos para locais habitáveis, para outros sistemas estelares e galáxias. Veja o seguinte, com a morte do Sol, não tem como fugir para outro planeta do sistema solar. No caso, teria que se buscar como alternativa de fuga, por exemplo, o sistema Alpha Centauri, que é o mais próximo do sistema solar, conforme já lhes mostrei há pouco. Mas, no caso específico da colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, que pode impactar sobre o sistema solar e a vida na Terra, a solução seria buscar a fuga para a galáxia mais próxima, que é a galáxia anã do Cão Maior, situada a 25 mil anos-luz da Terra. Seria, digamos assim, uma distância difícil de ser vencida, que precisaria 25 mil anos se deslocando a velocidade próximas à da luz para atingir a galáxia anã do Cão Maior. Aí teria que haver um avanço tecnológico de tal ordem que os seres humanos que se deslocassem numa espaçonave em direção a essa galáxia pudessem sobreviver a essa viagem e alcançar essa galáxia em condições de garantir a sobrevivência da espécie humana. E pior ainda seria atingir a grande nuvem de Magalhães, que é uma outra galáxia situada a 163 mil anos-luz da Terra. Com relação à morte do Sol, é importante observar que o Sol ele tende a alcançar um volume de tal ordem que ultrapassaria o próprio planeta Marte. Então, por exemplo, nós temos aqui o Sol e aqui nós temos Marte. O Sol cresceria em volume, atingiria esse tamanho, consumindo todos os planetas rochosos, como por exemplo Marte, Mercúrio, Vênus e o planeta Terra. De modo que a morte do Sol contribuiria para o desaparecimento da Terra, de todos os planetas rochosos e, em particular, do planeta Terra. Este evento, de acordo com estudos realizados, deverá acontecer quando o Sol atingir 256 vezes o seu tamanho atual.
E isso acontecerá quando o Sol esgotar o hidrogênio do seu núcleo. E a expectativa é que isso aconteça há cerca de 1 bilhão de anos. A expectativa é que a morte do Sol deva acontecer e, consequentemente, do sistema solar acontecer daqui a 1 bilhão de anos. Bem, no capítulo 8, como salvar a humanidade com o fim do universo, foram analisados os cenários relacionados com o destino do universo. Estudou-se a possibilidade da existência de universos paralelos e analisou-se o desenvolvimento da teoria final, teoria de tudo, isto é, a teoria do campo unificado, para apresentar possíveis estratégias para a humanidade buscar sua sobrevivência com o fim do universo em que vivemos. A alternativa que se coloca, no caso do fim do universo, é a sobrevivência, a busca de universos paralelos. O que se admite, o que se conjectura, é que não existe apenas o universo em que vivemos, que deve existir universos paralelos, como, por exemplo, o que está apresentado aqui nessa figura. É como se, além do nosso universo, aqui nós temos inclusive um universo, outro universo, outro universo, que esses universos se comunicariam uns com os outros, que haveriam passagens. O que compete, digamos assim, à ciência e à tecnologia, primeiro a ciência de identificar, determinar se existe essa passagem. Porque a descoberta de uma passagem de um universo para outro seria a alternativa que se colocaria para que os seres humanos possam, eventualmente, com o uso da tecnologia disponível na época, passar de um universo para algum universo paralelo. Então, não há outro caminho a não ser isso. E para que isso aconteça, é necessário que haja o avanço da teoria, da física moderna, que, digamos, que haja o desenvolvimento da teoria do campo unificado, que deveria oferecer resposta para fazer frente a todas essas questões que estamos aqui colocando. Um aspecto que é importante observar é que as alternativas que nós colocamos, tanto de fuga dentro do sistema solar, quanto para o sistema Alpha Centauri, quanto para galáxias situadas a grandes distâncias, isso requer avanços científicos e tecnológicos significativos, sem o qual a humanidade não conseguirá sobreviver a todas essas ameaças. Por isso que no capítulo 9, nós enfatizamos a necessidade, o imperativo do avanço científico e tecnológico para lidar com todas as ameaças à sobrevivência da humanidade, não só no planeta Terra e aquelas existentes no espaço sideral, bem como viabilizar a fuga dos seres humanos para alcançar um novo planeta em outro sistema planetário que seja habitável para os seres humanos. O segundo é aumentar a capacidade biológica dos seres humanos, para que sejam capazes de desafiar os limites impostos pela natureza, a fim de sobreviver às ameaças à sua sobrevivência no planeta Terra, especialmente no espaço sideral. E finalmente, nós colocamos também no capítulo 9 a necessidade da constituição de um governo mundial.
para coordenar as ações dos governos nacionais para fazer frente às ameaças contra a sobrevivência da humanidade existentes no planeta Terra e aquelas existentes e vindas do espaço sideral. Os estudos realizados até agora apontam que os locais mais prováveis para o ser humano habitar o sistema solar, como já lhes disse, são Marte, Lua de Saturno, Titã, Lua de Júpiter, Calisto, e fora do sistema solar são exoplaneta, próximo a B, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema planetário Alfa Centauri, e um planeta identificar em uma galáxia, como a galáxia anã do Cão Maior, ou na Grande Nuvem de Magalhães. Marte deve ser a primeira alternativa a ser objeto de colonização pelos seres humanos. Marte vem sendo explorado há cerca de 60 anos. Os Estados Unidos e a União Soviética tentaram durante a Guerra Fria repetidas vezes orbitar o planeta Marte com um satélite e pousar com uma sonda. Mais tarde foi a vez de os rovers caminharem por lá. Mas um longo caminho de muitos erros e acertos foi necessário até chegarmos ao nível atual. Em janeiro de 2004, 2 robôs rovers chamados Spirit e Opportunity pousaram em lados opostos do planeta Marte. Esses exploradores robóticos viajaram por quilômetros pela superfície marciana, levantaram a geologia de campo e fizeram observações atmosféricas. Carregando conjuntos idênticos e sofisticados de instrumentos científicos, os 2 rovers encontraram evidências de antigos ambientes marcianos onde existiam intermitentemente umidade e condições habitáveis. A NASA enviou recentemente para Marte o rover Perseverance, um veículo construído para dirigir em terrenos acidentados extraterrestres e conduzido por controle remoto da Terra, tendo como principal objetivo determinar o potencial de vida antiga neste planeta. Além do rover Perseverance, foi enviado a Marte o helicóptero Ingenuity para uma demonstração inédita de tecnologia de voo autônomo em outro planeta. No dia 19 de abril de 2021 passado, o Ingenuity helicóptero da NASA se tornou a primeira aeronave da história a fazer um voo motorizado e controlado em outro planeta. Ingenuity alcançou um feito na exploração espacial antes considerado impossível, que foi o de realizar um voo no planeta Marte. O rover Perseverance buscará sinais de condições habitáveis em Marte, além de procurar por vida microbiana que possa ter existido quando havia água por lá. Em 2020, a China lançou a missão Tianwen-1 e em 2021 se tornou parte do grupo de nações que conseguiram colocar uma sonda na órbita de Marte. Ainda em 2020, a sonda Hope Mars dos Emirados Árabes Unidos foi lançada com o objetivo de estudar a atmosfera marciana, incluindo o sistema climático de Marte ao longo do ano. A NASA pretende enviar humanos em missões para Marte em 2030, ou melhor, até 2030, mas enfrenta inúmeros desafios. Tem um artigo que foi publicado pela National Geographic sob o título 7 desafios da vida humana em Marte, informa que há fatos que podem atrasar ou dificultar a missão de colocar humanos para viver em Marte até 2030. O primeiro desafio consistiria na dificuldade dos seres humanos ficarem sobre a superfície de Marte, devido à quase inexistente atmosfera em Marte. Diferentemente da Terra, Marte não tem atmosfera, praticamente não tem, que em consequência da radiação cósmica e dos ventos solares, conforme nós já falamos aqui, ficariam desprotegidos, podendo desenvolver cânceres. Uma alternativa seria os seres humanos ficarem no subsolo de Marte, ao invés de ficarem na superfície, ficarem no subsolo. O segundo desafio é o de que a geologia de Marte dificulta a plantação de espécies de plantas. O terceiro desafio, a vida humana em Marte, é o da existência de muito pó fino de tempestades frequentes de poeira. Quem viver no solo de Marte tem de sair à superfície para limpar o pó sob os rovers, de vez em quando, porque as tempestades de areia impedem o recarregamento de suas baterias através da energia solar fotovoltaica. Além disso, este pó
devido à sua espessura extremamente fina, infiltra-se facilmente nas roupas espaciais. O quarto grande desafio resulta do fato de que para cada 2 kg de objetos são necessários 130 kg de foguetes, que restringe a quantidade de material enviado em cada voo e aumenta exponencialmente o custo das missões. A maior parte dos foguetes levam a carga útil por carga. Útil entende-se por pessoas e objetos. A maior parte dos foguetes levam a carga útil de 1,5% do seu tamanho. O quinto desafio à vida humana em Marte é representado pelo fato de que a viagem para Marte ainda demorar cerca de 8 meses. Uma viagem demora 8 meses, que implica uma grande quantidade de combustível, de alimentos e de material de apoio para as equipes das missões, diferentemente da Lua, por exemplo, que demora apenas 3 dias. O sexto desafio resulta do fato de Marte ter sempre uma temperatura negativa, que exigiria pensar-se em criar um genoma capaz de tornar os seres humanos capazes de suportar condições extremas e sobreviver em Marte. Não existem organismos orgânicos à superfície de Marte, mas podem levar no subsolo. Ou melhor, pode haver no subsolo, e nada nos garante de que não irão competir com os organismos que se possam enviar da Terra para lá. O fato de não ter sido comprovada ainda a existência de vida em Marte demonstra que ainda não estão reunidas as condições para os seres humanos lá sobreviverem. Marte 2030 parece ainda uma realidade distante. E antes de pensarmos em lá viver, temos que conhecer mais sobre esse planeta. Portanto, são imensos desafios para colonizar Marte. A Lua de Saturno, Titã, e a Lua de Júpiter, Calisto. O exoplaneta Próxima B, orbitando a estrela mais próxima do Sol, integrante do sistema planetário Alfa Centauri. Um planeta em uma galáxia, como a galáxia Nando Cão Maior, ou na grande nuvem de Magalhães. Mas todo esforço deve ser realizado para tornar Marte como o primeiro local habitável, alternativo para os seres humanos, diante das ameaças à sua sobrevivência no planeta Terra, com a ocorrência de grandes erupções de vulcões, que é uma grande ameaça, conforme nós já falamos, que possam levar à extinção dos seres humanos, como já ocorreu no passado. A colisão de planetas órfãos com o planeta Terra. A colisão de planetas do Sistema Solar. A emissão de raios gama por estrelas supernovas, que possam levar à extinção da vida na Terra. E o contínuo afastamento da Lua em relação à Terra e suas consequências sobre o clima da Terra. Os desafios de colonizar Marte precisam ser superados para tornar este planeta uma alternativa mais imediata de fuga para a humanidade quando for necessário. Conhecido por ter planos ambiciosos, Elon Musk, que criou o SpaceX em 2002, cujo sonho é colonizar Marte até 2030, reconhece que a construção de uma cidade autossuficiente em Marte não será tarefa simples. Durante a conferência virtual Humans to Mars, realizada recentemente, Musk afirmou que a colonização do planeta Marte será difícil e perigosa e deve levar pelo menos mais 30 anos. Portanto, meus amigos, este é o quadro que nós estamos aqui apresentando de questões que não estão sendo objeto de preocupações imediatas por parte da população em todo o planeta, mas estamos trazendo esses dados para mostrar que é necessário que cada um de nós passemos a nos preocupar com essa questão e que passemos a exigir dos governos medidas que possibilitem a nossa proteção contra ameaças, tanto existentes no planeta Terra, como vindas do espaço sideral, e que possam levar à extinção da espécie humana. Nosso propósito ao apresentar esse vídeo
é o de mostrar que essa vida tranquila que nós estamos aparentemente tendo no momento, em termos de ameaças de extinção, ela pode a qualquer momento ser colocada em xeque. De modo que nosso propósito aqui é trazer luz para uma questão que eu diria que corresponde a algo muito distante da percepção da grande maioria da população mundial. E fica essa nossa apresentação como um alerta quanto à necessidade de que algo seja feito no sentido de que sejam adotadas medidas de proteger a espécie humana e evitar a ameaça de sua extinção. Um grande abraço para todos.